Boa noite, igreja. A paz do Senhor seja com todos, amém? Felizes com Jesus? Graças a Deus. Você trouxe o Evangelho? Trouxe a palavra de Deus? Então pegue a palavra do Senhor, por favor, e abra comigo em Mateus capítulo 15, e nós vamos ler Mateus 15, do versículo 15 até o 20, tá ok? Mateus capítulo 15, do versículo 15 ao versículo 20. Quem encontrou, diga amém. Vê se tem alguém perto de você sem a leitura, e se tiver, vá até essa pessoa, divida com ela a palavra, amém? Não deixe ela ficar sozinha, porque a mensagem de hoje vai ser muito importante. Está escrito assim, amados: e Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o estômago, para o ventre, e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. É lógico que a contaminação que Jesus falava era a contaminação espiritual. Amém? Então agora eu vou ler o versículo de número 18, e eu vou pedir para que toda a igreja que está aqui no Ministério Amor de Verdade, terça-feira do Renovo, repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Glória a Deus. Você conseguiu entender isso aqui? Amém? Então agora vamos colocar a Bíblia aberta sobre o nosso assento e vamos orar a Deus. Pai querido e Deus amado, esse livro fechado é apenas um livro, mas quando ele se abre, ele deixa de ser apenas um livro para se tornar a boca de Deus falando com o seu povo. Então agora joga por terra, meu Deus, tudo que vem para tirar a concentração, tanto do mensageiro, quanto do teu povo. Meu Deus, fala poderosamente através do teu Espírito Santo, e que essa Bíblia, que essa palavra, seja como uma fonte de água viva, jorrando, jorrando e jorrando para dentro de nós. Ah, meu Deus, fala também com quem nos assiste agora pela internet e também pelo rádio, e que essa palavra, meu Pai, venha nos dar orientação, ensinamento, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos e te agradecemos, e toda a igreja diga amém. Aplauda bem forte a palavra de Deus. Diga graças a Deus.
Por favor, podem se assentar, queridos. Tome o assento. Por favor, se concentre nesta palavra. Tome papel, caneta, anote. Afinal de contas, por que é que nós temos que tomar bastante cuidado com o nosso coração? A ponto da palavra de Deus mesmo dizer: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então por que Deus tem um interesse grande no nosso coração? Porque o nosso coração possui 7 características. E hoje eu vou falar sobre essas 7 características. Eu queria que você anotasse cada uma delas e mais tarde em casa, ou amanhã, ou no trabalho, você meditasse, você estudasse elas. Então, qual é a primeira característica que está impregnada no nosso coração? Anote. O nosso coração, ele pode ser furtado facilmente. Acredite, o coração é a única parte do nosso corpo que pode ser furtado sem sair de dentro de nós. Você talvez nem saiba, mas o seu coração talvez tenha sido furtado. Furtado por uma mulher, furtado por um homem, furtado por um amigo, furtado por uma mídia, pela televisão, furtado por um líder. Não importa. Hoje eu quero que você pense bastante nisso aqui. A Bíblia fala de um homem chamado Absalão. Absalão era filho de Davi. E como ele não conseguiu agradar o pai, a ponto do pai prometer dar a ele o trono de Israel, conta a Escritura que Absalão vai traçar um plano covarde, cruel, e vai fazer contra o próprio pai algo que nem Davi imaginava que o seu filho fosse capaz de fazer. Porque Absalão, ele vai para a porta do palácio, e a Bíblia diz que cada pessoa que ia se aproximando para falar com o rei, ele interceptava. E Absalão, aos pouquinhos, ia furtando o coração daquelas pessoas. Ele dizia: tudo bem? Aonde você vai? A pessoa dizia: eu vou falar com o rei Davi. Não, para que falar com o rei? Fala comigo. Eu posso ajudar? Qual o seu problema? Qual a sua causa? Se eu fosse o rei de Israel. Absalão falava isso. Se eu tivesse naquele trono, se eu mandasse em tudo aqui, a coisa seria diferente. Eu ia dar mais atenção para o povo. Meu pai é muito ocupado. Eu ia ajudar mais a nação. Aí as pessoas se prostravam, né, diante dele, porque ele era o príncipe. E sabe o que ele fazia? Ele ia lá, pegava a pessoa, levantava e dava um beijo. Não precisa se ajoelhar, não. Levante-se. Coisa de político brasileiro, né? É coisa de político. Abra comigo aqui rapidinho, 2 Samuel capítulo 15, versículo 5. Olha só o que é furtar o coração de alguém. 2 Samuel capítulo 15, versículo 5. 2 Samuel, presta bem atenção. Absalão era um jovem muito invejoso, e ele queria o trono do pai a qualquer custo. Está escrito: sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. Político faz isso? Faz. Beija a criancinha, né? Idoso. Não são todos os políticos, né, gente? E desta maneira fazia Absalão a todo Israel. Olha o trabalho que esse homem teve para furtar o coração daquele povo, que vinha ao rei para juízo, ou seja, para que o rei julgasse. Assim furtava Absalão
o que, amados? O coração dos homens de Israel. Olha só que homem estrategista. E ele está usando de politicagem para furtar o coração do povo. Existem pessoas, no mundo todo isso existe, que elas não gostam de ver você vindo para a igreja. Elas não gostam de ver você aprendendo a palavra, de falar do nome de Jesus, porque elas sentem ciúmes. Elas querem que o tempo que você gasta vindo para a igreja, você gaste com elas. O dinheiro que você oferece de oferta e dízimo, você gaste com elas. Elas querem que você divida a sua atenção com elas. Por isso que eles têm tanto ódio e tanta raiva quando você vem para a igreja. Porque tentam furtar o teu coração para que você não chegue até o rei. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ao invés delas levarem você até o rei, pelo contrário, elas querem o lugar do rei. Assim como Absalão. As pessoas querem poder, as pessoas querem autoridade, mas não quer pagar o preço. Davi pagou um preço. Davi conquistou aqueles corações durante anos. Davi tinha um peso de responsabilidade sobre os seus ombros muito grande. Às vezes a pessoa quer o poder, mas ela não quer a dedicação. Assim era Absalão, ele queria o poder, mas ele não queria a dedicação. Tem pessoas que são incapazes de suportar a carga que aquela liderança suporta. Se tivessem no lugar daquela liderança, não aguentariam, mas querem o lugar da liderança. Quer ser chefe, quer ser patrão, mas você vai aguentar a carga que ele suporta? Quem está entendendo aqui? Absalão era assim. Absalão está furtando o coração do povo. Amado, amada, vigie com elogios onde você trabalha. Vigie com palavras amaciadas, sabe? Elogios demasiados. Vigie com delicadeza demais, generosidade demais, muita gentileza. Essa pessoa pode estar tentando furtar o teu coração e você não está vendo isso. Ela pode estar tentando roubar o teu coração e você não está vendo isso. Sabe aquele amigo, aquela amiga que você coloca dentro da sua casa, que tem uma má fama, que todo mundo já mandou você abrir os olhos com ela? Pois é, abre o teu olho mesmo. Tudo bem, tem pessoas que vêm para ajudar, que são pessoas de Deus, mas você não tem que sair abrindo a sua vida e a sua família, a sua casa para qualquer um, não. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. É verdade, a gente tem que abrir os olhos, amém? Aquela pessoa que nunca te ligou, nunca te ajudou, nunca te estendeu a mão e agora está te ligando, e agora quer falar contigo, está se aproximando, qual o interesse? Será que ela não está querendo furtar o teu coração? Será que ela não está querendo te tirar da presença de Deus, te tirar da igreja? Será? Tem uma irmã aqui na igreja, ela sabe disso, ela está na reunião, que tinha uma outra irmã de outra igreja, que ficava toda hora no ouvido dela: teu lugar não é lá no Ministério Amor de Verdade não, teu lugar é em outra igreja, teu lugar é lá na minha igreja, teu lugar é lá na igreja tal, na outra tem revelação, na outra tem poder, na outra tem isso, tem aquilo. E a irmã dizia: minha querida, Deus já me confirmou, o meu lugar é naquela obra, é naquela igreja, e você não vai me tirar de lá. Por quê? Porque ela tentava furtar o coração. Cuidado para que não roubem o teu coração e te levem para lugares onde Deus não quer que você vá. Glória a Deus. Então qual é a primeira característica do coração? Ele é facilmente furtado. Se você não vigiar, você pode perder o teu coração sem ele sair do teu peito. Às vezes é uma mulher, às vezes é um homem, às vezes é a mídia, às vezes é um líder religioso. Você não pode ficar comendo na mão de líder nenhum, depender de líder nenhum. Você depende de Deus. Quem depende de Deus, diga amém. Glória a Deus. O seu coração não pode ser furtado. Sabe por quê? Porque o seu coração já tem dono. O seu coração pertence a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, ao Deus vivo e todo-poderoso. Ai de quem furtar o teu coração, vai ter que se ver com Deus, com Ele. Amém? Segunda característica do coração, anote:
O coração, ele é extremamente enganador, corrupto. O coração humano pode nos enganar. Pessoal, se uma pessoa que está do lado de fora consegue passar o chaveco e enganar a gente, imagina alguém que está do lado de dentro, que é o coração. Você está compreendendo? O nosso coração, que é pura emoção, que é puro sentimento, ele é capaz de enganar até mesmo os nossos pensamentos. Você está tão emocionado, você está tão sentimental, que esse sentimento, essa emoção, passa uma mensagem errada para o cérebro, passa um pensamento errado, que não é verdade. Abre comigo em Jeremias 17, versículo 9. Vamos lá. Olha que bacana esse ensinamento aqui, olha que palavra poderosa. Jeremias 17, versículo 9. Ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Fala sério. Você é ruinzinho às vezes, hein? Você é meio ruinzinho, meia ruinzinha às vezes. Não é sempre não, mas tem hora, vamos concordar, né? Você fala, eita. Porque o coração, ele é enganoso e é o que mais? É perverso, gente. Jesus falou, se vós que sois maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, imagina Deus. Então a gente tem que converter esse coração todo dia, toda hora. E a Bíblia diz que ele é enganador. Às vezes você se apaixona por uma pessoa e pensa que é de Deus e não é. É porque você está apaixonado. Quem lembra da história de Sansão? Sansão estava apaixonado por Dalila, mas não era de Deus. Às vezes você pode pensar que está fraco, quando na verdade não está. Você não está fraco, é o teu coração que está te enganando. Você acha que está fraca, você acha que está debilitada, que está desanimada, mas não é, é o teu coração. Na verdade você está forte. Na verdade você não sabe, mas você está firme com Deus. Na verdade a tua fé está em alta, senão nem aqui você estaria. Mas o teu coração te engana e faz você pensar que está fraco, que está fraca. Por isso que Deus falou para Paulo, Paulo, não se engane, porque quando você está fraco, aí sim é que você está mais forte do que você imagina. Você é mais forte do que você imagina. Você é maior do que você imagina ser. Você é mais poderoso em Deus do que você se imagina ser. Você é mais usado por Deus, usada por Deus do que você imagina ser. É que o teu coração não te deixa ver isso. É que o teu coração mente para você. Quem entende, diga glória a Deus. O teu coração está te fazendo se enxergar como um gafanhoto. Você não é um gafanhoto. Teu coração está te fazendo enxergar como um profissional fracassado. Você não é um profissional fracassado. O teu coração está mentindo para você, está te fazendo enxergar uma pessoa sozinha. Você não está sozinho. Há um exército de anjos de Deus ao teu redor. Tem muita gente que vai olhar para você e vai ver ainda a tua vitória diante dos olhos dele, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Diga, eu sou mais que vencedor por aquele que me amou primeiro. Amém. Olha o caso de Gideão. O caso de Gideão é emblemático, é bastante ilustrativo. Gideão se achava o menor da família do seu pai, o mais pobre da tribo dele, o mais incapaz. Ele chegou a dizer para o anjo em Ofra, eu serei usado por Deus, mas eu sou o mais pobre da família, e sou o homem mais pobre da tribo. Gideão tinha complexo de posição social. Mas eu sou tão pobre, eu não tenho dinheiro para nada, como é que eu vou fazer isso? A fé é a moeda que faz você comprar sem dinheiro, meu amigo. Amém? A fé é a moeda do céu. Vinde comprai sem dinheiro, comprai pão sem dinheiro. Está lá em Isaías, com a moeda da fé.
No entanto, Deus olhou para Gideão e disse: ô, levanta essa cabeça, rapaz, vai nessa tua força, porque você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Gideão estava deixando o coração dele enganar ele, e Deus teve que contradizer isso, uma mentira do seu coração. Amado, amada, olha para mim por favor. Quantas vezes Deus vai ter que contradizer as mentiras do teu coração para mostrar que você tudo pode no poder dele, que você vai vencer, que você vai dar a volta por cima nessa situação, que ele vai te honrar? Quantas vezes Deus vai ter que contradizer o teu coração? Porque é ele que está mentindo. Amém, gente? Deus é conosco. Agora a gente tem que acreditar, a gente tem que tomar posse dessa palavra. Qual é a terceira face do nosso coração? Qual é a segunda face? Ele é enganoso. E qual é a terceira característica do nosso coração? Anote aí: o nosso coração, ele é condenador. Ele gosta de nos condenar. Ele gosta de dizer para nós que não temos chance, que nunca seremos perdoados, que nunca venceremos na vida. Ele gosta de nos condenar. Abre comigo rapidinho, 1 João capítulo 3, 1 João 3, versículo 20. Pastor, não sabia que o meu coração era tudo isso aí não. Pois é, por isso que é bom vir para a igreja ler a Bíblia. 1 João 3, olha o versículo de número 19, versículo 19, amém? E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele, diante de Deus, asseguraremos o nosso coração. Então João está dizendo, o seu coração precisa estar seguro. E por quê? Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Diga glória a Deus. Olha o que João está dizendo aqui. Se o teu coração está te condenando, se o teu coração tem dito para você que não tem mais jeito, que você é uma pecadora, um pecador, que não adianta nem ir para a igreja, se o teu coração te condena pelo teu passado, maior é Deus do que o nosso coração. Diga: Deus é maior. Por isso que você não pode, não deve dirigir as suas atitudes de acordo com o que você sente no coração, porque ele te condena a todo tempo, a toda hora, meu caro. Você não pode fazer nada de errado, que o coração é o primeiro a te condenar. E se você ficar dirigindo a sua vida de acordo com o seu coração, com o que você sente ou deixa de sentir, hoje eu estou sentindo Deus, glória a Deus. Hoje eu não estou sentindo Deus, está tão frio, sei lá, acho que Deus não está comigo. Se você dirigir seus passos de acordo com o seu coração, deixa eu ver aqui, está nublado, estou sentindo que o dia hoje vai ser horrível. Que isso, meu amigo? Você está perdido. Você não pode dirigir os seus passos de acordo com o que a senhora sente ou deixa de sentir. Pelo contrário, você tem que dirigir os seus passos de acordo com o que a palavra de Deus está escrito, garante. Não importa o que eu estou sentindo. Meu coração está me fazendo me sentir longe de Deus. Mas é mentira, porque a palavra de Deus diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus não me expulsa da presença dEle. Amém? Meu coração está me fazendo me sentir sozinha, sozinho. Mas é mentira dele, porque a palavra de Deus diz: aonde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estou presente. Eu estou convosco até a consumação dos séculos, disse Jesus. Amém? O meu coração está fazendo me sentir fraco, falido, incapaz. Mas é mentira dele, porque a palavra diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu não ando de acordo com o que o meu coração diz, eu ando de acordo com o que esse livro fala de mim, fala de você. Diga: eu creio
no que está escrito na palavra. Amém? O que mais você precisa para entender que o seu coração é o grande condenador da sua vida? Até quando você vai ficar se condenando, hein? Até quando? Quarta característica do coração. Anote, por favor. Quarta característica do coração. Porque a primeira é que ele é condenador. Mas você sabe que o que a palavra garante é que você está perdoado em nome de Jesus. Que você é vencedor. Quarta característica. O coração humano, quando não obedece à palavra de Deus, ele pode ser entregue às paixões infames. Diga comigo, o coração humano rebelde é infame. Ele é infame. Abre aqui a Bíblia comigo, por favor, em Romanos capítulo 1, versículo de número 24. O apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, ele vai tratar de um assunto que era constantemente visto em Roma: o homossexualismo, ou a homossexualidade. Romanos 1, Paulo vai dizer assim, versículo de número 24. Olha lá. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Concupiscência é desejo desenfreado. A imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura, ou seja, a si mesmos, o seu próprio umbigo, do que o Criador, que é bendito eternamente para sempre. Pelo que Deus os abandonou, Deus os entregou, largou, abriu mão. As paixões infames. Então Deus estava tentando ajudar aquele povo, mas aquele povo não queria ser ajudado. Aquele povo não queria mudar. Então Deus pegou eles e entregou as paixões infames do seu próprio coração. Pelo que está escrito aqui, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Ele está falando aqui do lesbianismo, né? Olha lá. E semelhantemente também os varões, deixando o uso da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros. E aí ele deixa bem claro: varão com varão, homem com homem. Então essas coisas já estavam acontecendo em Roma? Já. A homossexualidade já é antiga? É. E antigamente era combatida também esse ato? É. E a Bíblia está deixando claro aqui: cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro, ou seja, as enfermidades. Recebendo em si mesmo a consequência daquilo ali, porque começavam a vir doenças, começavam a vir enfermidades. É contrário à natureza. O que você esperava? Começa a vir problemas. Então o apóstolo Paulo considerou a abominação homossexual como a evidência máxima da degeneração humana, resultante da desobediência a Deus e o abandono ao mesmo. Quem está entendendo, diga amém. É o que ele está dizendo aqui. E acredite, qualquer nação, até o Brasil, qualquer estado, até Alagoas, qualquer igreja, onde se justifique o homossexualismo ou homossexualidade como modo aceitável de vida, esse lugar já está nas fases finais, no estágio final da corrupção moral.
Por que a fase final, o estágio final? Porque é o estágio onde o próprio Deus, deixa, olha o que eu podia fazer, eu fiz. Se chegou a esse ponto, é porque essa pessoa não quer mais. Se chegou a esse ponto, é porque ela não quer mais. Então o próprio Deus deixa ela de acordo com o seu coração. Quem entende aqui essa palavra, diga glória a Deus. Mas um dia tudo isso aqui vai ser pedido contas. Deus deixa, mas Ele vai pedir conta, Ele vai cobrar. Tudo que a pessoa faz escondido, errado, Deus está vendo. Veja só aqui no versículo 16. E quando é que Ele vai pedir contas, pastor? Que dia? Olha aqui, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Todos os meus segredos, que ninguém sabe, que ninguém conhece, Deus vai julgar um dia. Todos os teus segredos, que ninguém sabe, que ninguém conhece, Deus vai julgar um dia. Quem acredita, diga glória a Deus. Quinta característica do coração. Vamos lá, gente, vamos lá. Quinta característica do coração. Você crê que o Espírito Santo está aqui? Anote aí. O coração humano é fraco. Abre aqui em Ezequiel 16, versículo 30. Ezequiel 16, versículo 30. O coração humano, ele é fraco. Ele não é forte. Por isso que você tem que fortalecer o seu coração. Diariamente com a palavra de Deus. Diariamente, gente. Deus está dizendo assim para a nação de Israel: quão fraco é o teu coração. Deus está decepcionado, está triste. E Ele olha para a nação e diz assim: puxa vida, quão fraco é o teu coração. Você é tão fraco por dentro, quando deveria ser forte. Diz o Senhor Jeová: fazendo tu todas essas coisas, obra de uma meretriz imperiosa. O coração é fraco. Quando é que o coração é fraco, pessoal? Olha para mim. Quando a pessoa, mesmo tendo o auxílio do Espírito Santo, ela perde para o pecado. Ela já tem ajuda da palavra, ela já tem ajuda do Espírito Santo, ela tem a ajuda do pastor que está ali orando por ela, que está ali clamando por ela, e mesmo assim, ela cai. Parece que nasceu com uma casca de banana no pé. Toda hora cai, toda hora cai. Ah, pai, mas pastor, o cair é do homem, né? Sim, mas vai cair toda hora? Não para não, é? Quem está entendendo, diga amém. Então, o coração ele é fraco, quando ele não consegue vencer o pecado, mesmo tendo a ajuda de Deus. Mas ele não é fraco só por esse aspecto também. O coração da gente, o coração humano é fraco por outros aspectos. Aqui também trata daquela pessoa que é insegura. Ela tem medo. Ela tem medo até mesmo do crescimento do outro. Verdade. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pega a palavra, a gente encontra um rei chamado Jeorão. Diga Jeorão. Jeorão era rei, pessoal. Era governador. Já tinha assumido o trono. Mas ele percebeu que os seus irmãos de sangue eram melhores do que ele. Ao invés dele se aproximar desses irmãos para aprender, para crescer, não, ele mandou matar todos eles. Sabe o que é isso? Fraqueza de coração. É a pessoa que não admite ser superada por outra, que não admite que existem outros melhores do que ela, os quais ela precisa aprender com eles. Ela se acha sempre a melhor, e quando ela encontra uma pessoa que ameaça o seu crescimento, ela tenta prejudicar. Lembra de Faraó? A Bíblia diz lá em Êxodo 1, versículo 8. Abre lá rapidinho, vamos lá. Êxodo 1, versículo 8. Diz que esse Faraó, quando ele percebeu que os judeus começavam a crescer e prosperar, ao invés dele ir lá tentar aprender com eles, puxa, qual é o segredo da prosperidade de vocês? Ensina para nós, ensina para os egípcios.
Quem é o Deus de Israel? Não, ele pelo contrário, ele vai afadigá-los com mais trabalho para que eles empobreçam. Veja só, Êxodo 1, e assim que você achar, diga glória a Deus, tá? Versículo 8: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. José foi primeiro a ir para lá, e José foi um grande governador, mas José morreu. José passou, a geração de José passou, e um novo faraó é levantado. E esse faraó não sabia da história de José, o qual disse ao seu povo, olha o que ele vai dizer, olha o que é, olha o retrato de um homem fraco, de um líder fraco de coração. Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, eles também se juntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, começaram a cobrar impostos altos, para os afligirem com as suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouro como Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, prosperavam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Diga glória a Deus. Meu irmão, não tenha medo nem insegurança do crescimento dos outros. Pastor, tem um funcionário da minha empresa que está fazendo um trabalho melhor do que o meu. É mesmo, glória a Deus. Se aproxime, quem sabe você aprende. Não fique inseguro não. Aprenda, seja humilde. Amém, gente? Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, olha para mim por favor, se você estiver no centro da vontade de Deus, acredite, o teu crescimento virá paulatinamente. A tua vitória, o teu crescimento é como a luz da aurora, diz a palavra, que vai crescendo mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Deus não vai deixar você para trás, Deus vai te colocar nas alturas. Diga, eu creio. Se você é uma brasa viva do altar, meu amigo, quanto mais soprarem contra você, quanto mais o vento soprar, mais você acende, mais o fogo do Espírito Santo aumenta na sua vida, mais Deus vai te usar. Diga comigo, toda perseguição contra a minha vida só contribuirá para o meu crescimento, para que eu avance. Glória a Deus. Você tem que ser como um avião. Você sabe o que é o avião? O avião, ele se apoia no vento contrário para poder decolar. Se não tiver vento contrário, o avião não pode decolar, porque ele vai contra o vento, e é o vento contrário que impulsiona as asas para subir. Assim é na sua vida. É esse vento contrário, é essa luta, essa dificuldade, essa aflição que você está passando. É isso tudo aí que vai impulsionar as asas da sua fé, para que elas voem cada vez mais altos em nome de Jesus. Diga, eu creio nisso. Sexta característica do coração. Anote, são 7. Qual era a primeira? Deixa eu ver se você lembra. Qual era a primeira? Coração pode ser furtado. Parabéns. E a segunda? Ele é enganador. E a terceira? O coração é condenador. E a quarta? Qual é a quarta característica do coração? Ele é infame. Diga glória a Deus, estou aprendendo. E a quinta característica do coração? Ele é fraco, né? Ele é fraco, tem medo. Às vezes o crescimento de alguém ameaça a pessoa. Não pode. E a sexta característica do coração? Ainda não falei. Ainda bem que você falou toda, porque eu não lembrava não. A sexta característica do coração: o coração, apesar de ser obstinado, ele pode ser mudado. Essa é uma característica boa.
Todo coração, por mais obstinado que seja, pode ser mudado. A Bíblia fala de um rei chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia. Um dia Nabucodonosor se ensoberbeceu tanto, e se achou tanto, que ele, no palácio, ele disse: olha o tamanho dessa Babilônia que eu criei, fui eu que levantei, fui eu que fiz. Quando a pessoa usa muito esse pronome eu, ela acaba sendo abatida, sabe? Eu que fiz, eu que faço, eu que conquistei. Na mesma hora uma voz do céu disse: passou de ti o reinado. Deus o abateu. Deus detesta a soberba. Quem crê que Deus não gosta da soberba, diga amém. Por isso que Ele escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes, as coisas vis para confundir as que não são vis, amém? As que não são para confundir as que são. E aí Nabucodonosor vai passar 7 anos. Ele vai sofrer um golpe de estado, vai ser arrancado do trono e vão levar ele para fora da Babilônia. E ele vai viver no mato, porque quando eu falo no mato, é mato mesmo. Ele vai viver na floresta, como um bicho, um animal, durante 7 anos. E a Bíblia diz que nesses 7 anos, amado, ele vai sofrer. 7 anos, ele vai sofrer mais do que cachorro apanhando, meu amigo. Ele vai sofrer muito. E nesses 7 anos ele começou a crescer nele unhas como se fossem de animais, pelos. Ele virou um bicho. Ele perdeu o raciocínio, mas o seu coração mudou. Ele se converteu.